Presta atenção em mim que hoje tá bem legal. A gente vai aprender a construir a nossa aplicação em 12 passos. Vão ser basicamente 12 dicas que você pode agir em cima delas, você pode utilizar elas para a construção de aplicações reais que vão rodar em produção. Esse é, digamos assim, um checklist bastante famoso, que se utilizado passo a passo, se você fizer todas as coisas que estão ditas ali, você vai ter um app pronto para produção e pronto para escalar. É uma checklist relativamente simples, tá? A gente vai ler, a gente vai criticar, a gente vai trazer 12 dicas aqui para fazer software que funciona. Antes disso, eu vou te falar rapidamente do patrocínio de hoje, que é a Abacus AI. Vamos comparar com outra empresa provedora de inteligência artificial, tá? O que a Abacus tem de mais interessante aqui? Tem várias coisas. Tem uma IDE própria, com agentes de IA na IDE, né? Então dentro da própria IDE tem um chat ali que vai agindo e tomando ações sobre seu código se você quiser. Tem todos os modelos de IA embutidos. Então, você vem aqui, você vai ter acesso a isso aqui, né? O chat. Aqui em cima eu posso escolher qual agente de IA, qual modelo de IA eu quero utilizar, né? Eu acho que o mais recente é o Claude Sonnet 4.5. Posso botar ele aqui no modo Thinking, né? Para ele pensar um pouco mais e posso pedir para ele, por exemplo, me explicar a checklist do 12-Factor App. E aí, como é Thinking, ele vai dar uma pensadinha aqui, vai explicar a linha de raciocínio dele, né? E vai sair explicando o que a gente quer ver aqui hoje, né? Se eu quiser mais detalhes sobre alguma coisa dessa aqui, eu posso só pedir mais detalhes, enfim. Esse acesso, né, custa apenas $10. A maioria das outras empresas vai te cobrar $20 por mês para ter o mesmo acesso aos mesmos modelos, tá? E aqui a gente tem também algo muito interessante, que é o Deep Agent. Eu tenho usado bastante porque ele é muito poderoso. Você consegue, em um único prompt, criar MVPs que funcionam. Tá, o que é um MVP? É um aplicativo mínimo viável, né? Aqui eu pedi para ele criar uma espécie de Notion online. Então eu posso vir aqui, né, criar novos documentos e, enfim, esses novos documentos aqui, né, novo documento, vai ficar salvo e eu posso botar como privado ou, enfim, ou não. E eu posso deployar isso aqui, tá? Tem um botão aqui em cima de deploy, você pode mandar isso aí pra internet e as pessoas conseguem de fato acessar. Eu vou salvar aqui meu documento, né? E nota, eu não escrevi uma única linha de código. Isso aqui foi tudo gerado no meu primeiro prompt. É bizarro. Enfim, todo esse ferramental extremamente poderoso por apenas $10 por mês. O link para você se cadastrar na Abacus vai estar aqui na descrição. O site para você acessar isso daqui é esse aqui, ó, 12factor.net. Essa aqui é a checklist, ela é em inglês, a gente vai traduzir aqui para português para fazer um pouco mais de sentido pra gente, tá? Como eu já sei do que se trata, eu não vou ler na íntegra, eu vou ler as partes interessantes e trazer ali pro nosso Scale Drop pra gente fazer aquela explicaçãozinha didática de sempre. O aplicativo de 12 fatores é uma metodologia para a construção de aplicativos de software como serviço que. E aqui a gente já começa a ter coisas que são, assim, relativamente opinativas, mas são opiniões boas, né? Por exemplo, use formatos declarativos para automação de configuração. Nem todo software é feito assim, mas na minha opinião isso aqui é a maneira correta, certo? Declarativo, explícito, baseado em configuração é melhor do que mágico, do que implícito, na minha opinião, tá? A gente vai querer ter um contrato limpo com o sistema operacional subjacente, né? Oferecendo a máxima portabilidade. Isso aqui diz respeito a você ter algo que pode ser facilmente portado para diferentes infraestruturas, né? O app que a gente vai construir ele vai ser adequado para cloud, é óbvio. Atualmente eu acho que é impensável fazer um app que não é adequado para cloud. Você pode falar, mas eu prefiro rodar local, eu prefiro rodar na minha própria infra. Beleza, você vai rodar na sua própria infra, mas o app ainda vai ser adequado para cloud se for necessário. Minimizar a divergência entre dev e prod, né? E pode ser ampliado. Essa é a ideia por trás dos 12 fatores. Vamos ver quais são os 12 fatores, né? São coisas relativamente simples, tá? A gente vai ver que nada disso daqui é muito loucura, né? O primeiro fator é a base de código, né? A code base. Você que já tem uma certa experiência na área acha que isso daqui é dado, né? É um fato consumado, em que a gente vai ter uma única code base, né? Um único repositório, em um sistema de controle de revisão, como por exemplo o Git. Se a sua aplicação não tem controle de versões, né? Não tem Git ou Mercurial ou algo nesse sentido, tá errado, tá? Tá errado, ponto. Não existe subir arquivos pro FileZilla ou mandar eles pro servidor via FTP ou qualquer coisa do tipo. Não, você até pode, tá? Mas tem que estar no Git também. Se não tiver no Git, tá errado. Nota-se também que a gente não tá falando que um sistema distribuído não pode ter várias codebases. Ele pode ter várias codebases sim, mas a gente considera que cada codebase é um serviço, no caso, né? Por que isso aqui é importante então, né? Por que a gente tá dando essa dica? Bom, primeiro é para você não ter a ideia esdrúxula de não usar controle de versionamento. Segundo é para você entender isso aqui, ó. Production é um deploy diferente de uma codebase. Staging é o mesmo código, a mesma codebase, claro. Você pode fazer deploys de versões diferentes para testar ali as versões diferentes, mas é a mesma codebase. Uma codebase de dev,
ainda é a mesma codebase, certo? Isso daqui não é nada além do esperado. 2. Dependências. Declare e isole explicitamente as dependências, tá? Tem linguagens que vão facilitar muito isso daqui, né? Se você tiver ali o seu Rust, Go, são linguagens que já têm um controle de dependência nativo muito bom. Linguagens como Python, existe ferramental bom e adequado, certo? Eu particularmente gosto bastante do UV, do Python, mas você pode criar environments virtuais para isolar as dependências. Isso daqui é extremamente crucial, tá? Um aplicativo de 12 fatores nunca depende da existência implícita de pacotes em todo o sistema, certo? O segundo passo, todas as dependências estão controladas e isoladas, e para isso você vai utilizar o ferramental adequado, né, que é cada linguagem vai ter a sua. O Python vai ter, por exemplo, Virtual Environments, e aí você vai ter uma lista ali de dependências num requirements.txt, não é uma solução ideal, mas enfim, você pode ter um piplock, né? Tem algumas soluções bem boas nisso para Python, mas enfim, tudo que você instalar no seu computador para rodar a aplicação precisa também estar no controle de dependências. Porque quando a aplicação sair do seu computador e for para um servidor Linux, que é onde ela provavelmente vai rodar, você vai precisar trazer todas essas dependências para lá, para aquele mesmo ambiente. Configuração. Na mesma ideia que a gente já está trazendo aqui, certo? A primeira foi Codebase, para a gente ter uma única fonte de verdade que é reproduzível. A segunda é dependências, para a gente ter uma aplicação que pode ser portada também para múltiplos ambientes diferentes, que vai ser de fácil instalação. A terceira, seguindo na mesma ideia, é que a configuração vai estar no ambiente. A gente vai configurar o aplicativo com um arquivo de configuração ou algo nesse sentido. Como assim? Se eu tenho aqui o meu aplicativo, né? O meu aplicativo precisa acessar a URL do banco de dados, né? O banco de dados vai estar possivelmente em outra URL, em outra máquina. Da onde que eu puxo essa DB URL, tá? Onde que essa variável existe? O meu aplicativo precisa puxar isso aqui de algum lugar. Quando eu inicializar o aplicativo, eu vou digitar isso? Pô, aí toda vez que ele reiniciar, eu preciso digitar isso? Não faz muito sentido, né? Isso daqui vai estar hard-coded em algum lugar? Tipo, vai estar lá no meio do código, a URL do meu banco de dados é tal. E a password do meu banco de dados vai estar lá no meio do código também? Não faz muito sentido, né? Esse tipo de configuração vai estar aqui, ó. O aplicativo de 12 fatores armazena a configuração em variáveis de ambiente. O que é uma variável de ambiente? Você vai ter um arquivo chamado .env, geralmente, e nesse .env você vai ter ali as suas variáveis de configuração, né? A URL de banco de dados, chaves de API, né? Por exemplo, OpenAI, API Key, né, bastante comum hoje em dia. Endereços de S3, esse tipo de coisa vai estar num .env ou então numa solução específica para isso, certo? Esse texto é um pouco mais antigo. Hoje em dia você pode usar um AWS Secrets Manager, né? AWS Secrets Manager. Algo nesse sentido, tá? Mas enfim, todas as soluções vão convergir para algo parecido com um arquivo de configuração. Se essas coisas não estão num arquivo de configuração, o seu código ou ele é vulnerável, ou ele não é facilmente transportável para rodar em outra máquina, em outro ambiente. Esses três, eu diria que são assim, básico, do básico, do básico. Se você não fez isso, a gente não tá nem na mesma conversa, tá? Isso aqui é o mínimo que eu espero. Agora a gente começa a avançar um pouco mais. Quarta etapa é serviços de apoio, em inglês Backing Services. O que é um serviço de apoio? Bancos de dados, como o MySQL, sistemas de mensageria, como o RabbitMQ, serviços de e-mail, sistemas de cache, né, como Memcache e Redis. Esses serviços de apoio, um aplicativo de 12 fatores, não faz distinção entre serviços locais e de terceiros. O que isso daqui quer dizer pra gente, né? Quer dizer isso daqui, tá? Isso daqui é um padrão de design dentro da arquitetura do nosso código, que diz respeito à modularidade. A gente pode visualizar implementações disso em arquitetura hexagonal, por exemplo, ou ports and adapters, né, que na verdade são a mesma coisa, e diz respeito efetivamente ao desacoplamento dos nossos recursos, né? O MySQL sou eu que controlo, certo? Geralmente eu crio ali o meu MySQL. Mas se eu quiser substituir esse MySQL por um Firebase, por exemplo, isso não deve ser refletido na lógica da minha aplicação. Claro, eu vou ter que ter algumas coisas novas ali, né? Alguns arquivos novos para lidar com essa mudança de serviço, com essa mudança de MySQL para Firebase ou vice-versa, mas isso não deveria resultar numa reescrita muito grande. Então o serviço de apoio vai estar desacoplado. Isso conversa bastante também com a nossa configuração aqui, né? Porque de repente, se eu tenho na minha configuração um DB URL e eu for o mesmo tipo de banco de dados, né, eu só preciso mudar essa URL que eu efetivamente aponto para outro banco de dados. Se a gente estiver fazendo uma migração de, por exemplo, SQL para NoSQL, vai existir algum nível de reescrita dentro da sua aplicação, é natural. Mas a gente quer que isso esteja desacoplado da lógica interna do negócio. Eu tenho uma opinião sobre isso daqui, tá? Eu acho que a gente não precisa exagerar tanto nisso, mas é um bom objetivo a se ter.
5. Construir, lançar, executar. Isso daqui é interessante. A gente vai separar rigorosamente os estágios de construção e de execução. Como assim, né? Possivelmente você já faz isso de forma meio que natural. Você tem um build step e um run stage. São coisas diferentes, né? Você tem efetivamente isso daqui, tá? Atualmente, a maneira com que eu faço isso é que o meu GitHub Actions vai fazer a parte de build aqui, tá? E a config vai vir através de segredos ou do GitHub ou da AWS, né? Então a ideia aqui é que o aplicativo de 12 fatores utiliza uma separação estrita entre as etapas de compilação, lançamento e execução. Isso daqui é efetivamente sobre você ter uma CI/CD pipeline razoável. 5. Eu podia colocar na build, release, run, mas eu acho que tudo isso se traduz em CI/CD pipeline, certo? Em todas as vezes que você empurra o seu código ali para main, por exemplo, a gente tem uma pipeline que vai buildar esse código, pegar ali as dependências, construir a aplicação, ver que a aplicação é construída com sucesso, mandar isso daí para um servidor em algum lugar, pode ser na AWS, pode ser o seu próprio servidor, e rodar essa aplicação de fato, de modo que você consiga fazer rollback ou de modo que se a build falhar, a gente não vai ter uma falha no sistema que está rodando atualmente, porque uma build falha não vai ser transportada para esse servidor certo. A gente não vai derrubar a nossa aplicação porque a build falhou. 6. Execute o aplicativo como um ou mais processos sem estado. Conversa bastante com o REST isso daqui, né? As requisições no ambiente REST, elas não podem depender do estado interno de alguma coisa para o negócio funcionar direitinho, né? Os processos de 12 fatores são sem estado e não compartilham nada. Por que que isso daqui é um objetivo interessante a se ter, né? Imagina o seguinte. Imagina que você tem a sua aplicação ela roda aqui no server, e de repente você tinha 1000 usuários de tráfego, você começou a ter 10.000 usuários de tráfego, né? Se você tinha que todos os dados estão aqui dentro desse servidor, né? Imagina que os dados estão aqui dentro, como que você consegue, então, duplicar isso daqui, triplicar isso daqui para lidar com mais usuários, né? O que vai acontecer se o seu usuário, por acaso, né, se o request dele for redirecionado para um servidor diferente, porque afinal, você pode rodar a mesma aplicação em diversos servidores. Não vai dar certo. A aplicação, ela está dependente de um estado interno da sua máquina, do seu servidor ali, né? Isso não funciona, isso não escala. Servidores caem, servidores são transportados, servidores são desligados e ligados, né? O que acontece se eu desligar e eu subir outro servidor nesse lugar? Eu perdi tudo que eu tinha? O processamento da aplicação não vai poder depender, então, do estado interno dela. Isso daqui vale para banco de dados. Então, por exemplo, seu banco de dados vai querer estar aqui fora, né? Mas não só banco de dados. Tudo aquilo que for persistido, de certa maneira, não pode ser persistido em estado interno na aplicação, senão não vai funcionar. E um ponto que eu quero levantar aqui tá sobre cache em específico. Você ainda pode ter algum tipo de cache no seu servidor, tá? Não tá errado. Mas aqui, ó, o aplicativo de 12 fatores nunca assume que qualquer coisa armazenada em cache, na memória ou no disco, estará disponível em uma solicitação ou tarefa futura, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho que um usuário... O maior problema é no create, né? Não é no read. É no criar. Se eu tenho que um usuário cria, por exemplo, criou uma foto no meu servidor e essa foto é primeiro persistida em cache, eu não tenho a garantia de que essa foto vai existir quando o usuário solicitar ela de volta, a não ser que ela seja propagada para algo mais persistente do que o estado interno do próprio servidor, tá? Então a gente tem o seguinte, né? Aplicações são sem estado, é efetivamente isso daqui. Percebe que a gente tá cada vez mais complicando as coisas aqui, né? A gente começou muito simples, a gente tá indo pro mais complexo. Aqui fica melhor em inglês, tá? Port binding. Ligação de porta não faz muito sentido, né? Vinculação de porta é um pouquinho melhor. Esse princípio aqui, tá? Ainda vale, mas a maneira com que aplicações modernas são rodadas é algo que geralmente está implícito, tá? Mas enfim, a ideia aqui é a seguinte. As aplicações às vezes são executadas dentro de um container de um servidor web. Por exemplo, aplicativos PHP podem ser executados como um módulo dentro do Apache HTTPD, ou aplicativos Java podem ser executados dentro do Tomcat, tá? O aplicativo de 12 fatores é completamente independente e não depende da injeção em tempo de execução de um servidor web no ambiente de execução para criar um serviço voltado para a web. O aplicativo web exporta HTTP como um serviço vinculando-se a uma porta e ouvindo solicitações recebidas nessa porta. Cara, a maneira com que a gente geralmente está fazendo isso daqui hoje em dia, tá? É que você vai ter um application server rodando aqui o seu Fastify, o seu Django, o que quer que seja aqui. E você geralmente tem um web server que trabalha como proxy reverso, né? Reverse proxy. E esse servidor, por vez, vai fazer as requisições para cá e as requisições vão voltar para cá, tá? Isso é algo que, pelo menos hoje em dia, eu não penso muito sobre isso. Ele meio que tá
embutido em várias coisas daquilo que a gente faz, tá? Mas enfim, o princípio tá errado, é óbvio que não, é uma boa ideia, é um bom princípio. Só é um problema que, pô, se você fizer as coisas da maneira decente, tá resolvido, tá? O 8º é sobre concorrência. Qual que é a ideia aqui, tá? A ideia é escalar através do modelo de processos. Quando a gente quer escalar o nosso servidor, quando a gente quer escalar o nosso serviço, a gente prefere rodar mais processos do que escalar um único processo verticalmente. No aplicativo de 12 fatores, os processos são cidadãos de primeira classe. A ideia também, como a gente tem construído aplicações que são muito do modelo Request Response, tá? Aqui fala, por exemplo, né, do modelo assíncrono encontrado em ferramentas como Event Machine Twisted ou Node.js. Se a sua aplicação receber um request de um usuário e ela for recebendo mais requests de mais usuários, né, geralmente não é esse processo que vai ficar maior aqui. É mais processos que vão sendo iniciados. Você, como um dev que atua com frameworks mais modernos, muito possivelmente não precisa se preocupar tanto com relação a isso. O que você precisa de fato se preocupar? Se eu tiver a minha aplicação rodando aqui, né? Imagina, você tem aqui um servidor, uma máquina. Dentro dessa máquina, você tem aqui rodando um Node.js, tá? Uma instância da sua aplicação Node.js. Para eu escalar a minha aplicação, seria possível eu rodar outra instância de Node.js sem que nada seja perdido? Bom, se a sua aplicação ela é sem estado, isso possivelmente é possível. Seria possível que eu botasse outra máquina para rodar com outras instâncias da minha aplicação? Se isso é possível, a gente então está aderindo aqui o princípio de concorrência. Descartabilidade. Maximize a robustez com inicialização rápida e desligamento suave. Os processos do aplicativo de 12 fatores são descartáveis, o que significa que podem ser iniciados ou interrompidos a qualquer momento. A gente vê que a gente está caminhando para algo aqui que se assemelha à containerização, certo? Se você é alguém mais de DevOps, alguém mais de infra que lida ali com Docker, com Kubernetes, você entende isso aqui perfeitamente bem. Os processos devem se esforçar para minimizar o tempo de inicialização. Idealmente, um processo leva apenas alguns segundos desde a execução do comando de inicialização até estar pronto para receber solicitações ou tarefas, tá? Diz respeito a como é que a gente vai escalar esse app, né? Se surgir um load muito grande, eu consigo colocar mais máquinas para processar esses requests de maneira fácil e rápida? E se as minhas máquinas falharem, né? Se eu tiver uma máquina rodando minha aplicação e uma delas, pum, morreu. Dá algum problema muito grande? É difícil reiniciar? Demora muito? O princípio da descartabilidade é uma continuação de todos os outros princípios que a gente está analisando até agora, que basicamente diz que se eu puxar da tomada um servidor, cara, minha empresa não deve falir por isso. Basicamente isso, tá? Aqui vocês pecam, tá? Vocês não, né? A gente. Isso aqui me incomodou tanto na minha carreira que agora, cara, dev e prod é quase sempre assim, paridade perfeita, né? O que esses princípios estão caminhando aqui, né? Para um continuous integration, né? Integração contínua de código que está sendo desenvolvido e tá em produção. A gente quer diminuir esse espaço o máximo possível. Porque quando tem um drift, né, muito grande entre dev e prod, uma infinidade de problemas acontece. Por exemplo, um desenvolvedor pode trabalhar em um código que leva dias, semanas ou até meses para entrar em produção, né? Então a gente tem um feedback, um cycle time de feedback que é muito longo. Isso daí e queimar dinheiro é efetivamente a mesma coisa, tá? Você ter um cycle time gigantesco e você tá torrando dinheiro é a mesma coisa que eu ter um monte de inventário na minha loja, é a mesma coisa que eu ter 10 mil litros de cerveja no meu bar que não estão sendo vendidos, é igual. Cycle time longo é queimar dinheiro. Você tem a lacuna pessoal, os desenvolvedores escrevem códigos, os engenheiros de operação implementam. É péssimo. E a lacuna de ferramentas, né? Nossa, isso daqui é triste. Quando o desenvolvedor no seu ambiente, né? Quando o ambiente e que eles usam para desenvolver e testar a aplicação, tipo, usam Nginx, SQLite e o OS X aqui do MacBook, né? Enquanto a aplicação no mundo real tá rodando em Apache, MySQL e Linux, e aí você não consegue reproduzir um bug que existe porque o ambiente é completamente diferente, tá? O aplicativo de 12 fatores foi projetado para ter uma implantação contínua, mantendo uma pequena lacuna entre dev e prod. Aqui eu quero ressaltar o seguinte, tá? Você não precisa necessariamente que você localmente na sua máquina rode da mesma exata maneira que vai rodar em produção. O que eu quero dizer? Quando você tá testando aqui, ó, na sua máquina local, essa máquina local, ela pode ter a aplicação que roda de uma maneira um pouco diferente de prod. Não muito, mas um pouco diferente, eu acho aceitável. Porém, se esse aqui for o caso, tá? Que existe uma diferença entre a máquina local e prod, eu vou querer que você tenha um ambiente exatamente igual o de produção, que é um ambiente dev, que você vai subir o código para branch dev, vai deployar num ambiente exatamente igual de produção, usando os exatos mesmos serviços de produção, tá? Se você não tiver esse ambiente dev,
aí eu vou esperar que você use um ambiente de container, né? A sua máquina local vai precisar ter o Docker ou algo rodando da exata mesma forma que tá rodando em produção, tá? Então essas são as duas alternativas que eu pessoalmente vejo, tá? Se você tiver dev e prod que são iguais, pode existir alguma diferença entre rodar na sua máquina local. Se você não tiver um ambiente de dev ou de staging, ou como é que você chama isso, enfim, dev e staging pode ser diferente também, mas eu não quero entrar nesse assunto, tá? Imagina que só tem dev e prod, staging não existe. Se você não tiver isso daqui, você precisa ter o negócio dockerizado, né? Enfim, paridade, dev e prod. Isso aqui, cara, inclusive, quando você tá desenvolvendo um aplicativo, comecei a criar o meu MVP agora, faz deploy pra dev e pra prod o mais rápido possível. Senão você vai desenvolver ele localmente e quando você ver vai ser muito difícil pra deployar pra dev e prod pela primeira vez. Então, primeiro garante que é deployável de maneira fácil, pelo menos em dev, tá? Porque prod depois pode ser uma réplica de dev. Mas, cara, se você não consegue fazer o deploy do seu código, assim, a partir do momento que ele roda na sua máquina, tá errado. Corrige isso. 11. Registros, né? Tratar logs como fluxos de eventos. Como assim, né? Um aplicativo de 2 fatores nunca se preocupa com o roteamento ou armazenamento do seu fluxo de saída. O que a gente tá querendo dizer aqui? Desliguei o servidor, perdi meus logs? Não perdi meus logs, tá? Você quer ter um sistema centralizado que você vai poder agregar e analisar esses logs, tá? Qual é esse sistema? O problema é seu. Existem vários sistemas de observabilidade, de logs, de armazenamento desse tipo de coisa. O importante é que eles não sejam arquivos dentro do seu servidor. É que eles estejam em algum sistema que vai receber esse fluxo de eventos que você vai poder acessar depois. E 12. Processos administrativos. Execute tarefas administrativas de gerenciamento como processos únicos. Como assim? Tem uma diferença entre eu rodar minha aplicação e eu dar um manage.py migrate em Django ou um rake database migrate em Rails, tá? Elas são processos diferentes. Esse daqui é um processo único que você vai rodar uma única vez, tá? Uma única vez, vírgula. Uma única vez enquanto, né, quando você criar uma nova migração, você vai rodar isso daqui de novo. Esses processos, como uma migração de banco de dados, scripts que fazem alguma coisa, eles vão ser rodados no mesmo ambiente, geralmente, na mesma code base do aplicativo, senão a gente pode ter um drift, tá? De maneira isolada. Roda o processo, morre. Aqui, ó, as mesmas técnicas de isolamento de dependência devem ser usadas em todos os tipos de processo. Exatamente. E a ideia, pelo menos a minha ideia, é que durante o seu processo de CI/CD, seja identificado se isso daqui vai ser rodado ou não, ou se pode ser rodado todas as vezes que eu deployar o negócio, e aí, de fato, roda isso como um processo único e mata esse processo. No caso aqui de Django, ou do Rake aqui, você executar esse script vai, de fato, rodar uma única vez e matar o processo, tá? Você não precisa se preocupar muito com isso. O importante é a gente entender que quando que eu vou precisar rodar isso, se isso tá configurado, provavelmente no meu CI/CD, para rodar quando for precisar rodar, e se tá rodando com as dependências adequadas no ambiente adequado, que geralmente é o mesmo ambiente onde a minha aplicação vai rodar. É isso, é só isso. Se você fez esses 12 passos aqui, você tem, de fato, uma aplicação que vai dar uma quantidade pequena de dor de cabeça para os funcionários da empresa, tá? Vai dar uma quantidade pequena de dor de cabeça para os seus colegas de trabalho. Se você é um dev e você tem aí 5, 10 anos de experiência, diz pra mim se eu tô viajando ou se você já passou dor de cabeça com quase tudo isso daqui, tá? Porque eu, pessoalmente, já passei dor de cabeça tendo que fazer, meu Deus, deploy de código, mandar código pro servidor via FTP... FileZilla, cara. Problema de dependência, já passei também. Configuração que não funciona direito, já passei. Serviço de apoio desacoplado, não lembro de ter visto muito esse problema, tá? Então esse aqui eu não vi muito. Pipeline de CI/CD. Cara, quando não tem uma pipeline boa, é um caos, tá? Um caos. Estado interno, acho que eu nunca passei por esse problema de estado interno, que bom. Port binding também, acho que eu nunca passei, que bom. Concorrência, acho que nunca lidei com esses problemas também. Descartabilidade, com certeza. Paridade de dev e prod, sempre. É incrível. Logs, a gente já perdeu muito log historicamente, tá? E processos de admin, já tive tanto problema com isso também que, enfim. Todos esses 12 passos são bastante óbvios, tá? A maioria das coisas aqui são excelentes práticas que, não existe justificativa pra quase nenhuma empresa não estar fazendo essas coisas. Mas sai aí, vai trabalhar aí no mundo real, tá? Numa empresa pequena pra média, presencial. É uma empresa um pouco mais antiga, com uns 10 anos de existência. Você vai ver que não é tão óbvio assim, tá? Infelizmente não é tão óbvio.